Abre comigo, por favor, no livro de Colossenses, ainda de pé. Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Diga assim comigo: como fomos ensinados. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Versículo 10. E você, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Querido Deus e Pai, nessa manhã, Senhor, nós já declaramos que Tu és o que a nossa alma deseja. Tu és, Senhor Jesus, aquele que supre todas as nossas necessidades. Senhor, Tu és aquele que tem o controle, tens o domínio, Tu estás acima de tudo e de todos em nós. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Então, Senhor, nós te pedimos que tudo que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa manhã, nos guie a toda a verdade através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. E você que vai anotar essa palavra, o tema dela é Vivendo e Andando em Cristo. Vivendo e andando em Cristo. Meus queridos, nós temos sido muito impactados, e eu quero ser bem direto no que eu quero falar nessa manhã. Nós temos sido muito impactados por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, eu não estou falando só da minha casa, Priscila, Isabel, Israel, não estou falando disso. Eu estou falando das nossas vidas como cristão. Eu não sei se você tenha percebido, eu não sei se você tem tido esse discernimento, vamos assim dizer, de como Deus tem se revelado de uma maneira assim tão única e tão quase que palpável em todas as coisas. Eu não sei se você tem percebido o quanto que Deus tem, cumprido todas as vírgulas, todos os pontos, todos os espaços, toda a história profetizada, todo o tempo do anúncio do fim. Eu não sei se você tem percebido, assim, talvez de uma maneira muito presencial, a diferença das pessoas que têm buscado verdadeiramente uma firmeza de uma construção da sua casa na rocha e a construção da sua casa na areia. Eu não sei se você tem atentado, assim como exemplos próprios da nossa vida ou das pessoas que te cercam, o quanto que essa evidência dos filhos de Deus nesse tempo tem se tornado assim tão concreto. A diferença nas pessoas que não mais elas apenas sabem falar bonito, mas exatamente aquelas que vivem aquilo que estão falando. Eu não sei se você tem percebido ou saído desse lugar de cabeça baixa, ou seja, de pensar só em mim, e ter feito um exercício de pensar o seguinte: como é que eu estou sendo exato naquilo que o Senhor planejou para mim nesses dias? Sexta-feira nós tivemos aqui um seminário sobre mídias, onde nós aprendemos muitas coisas aqui junto com o pessoal que nos ajuda nas transmissões, através da vida do Atanásio e a Bruna, que ministrou aqui para nós. São irmãos nossos lá da comunidade de Quatro Barras, do pastor Manuel. Vamos dar uma salva de palmas para a vida deles, louvá-los, porque, irmãos, é precioso o conhecimento que Deus tem dado a eles. Eu não sei se você tem percebido, mas, por exemplo, assim, uma coisa me chamou muito a atenção na sexta-feira à noite, que existem duas formas de você se comunicar. Aliás, tem várias formas de você se comunicar.
Assim como eu aprendi com o William, dizendo que existem produtos que você vende pela internet e produtos que você vende na internet. Assim também eu aprendi sexta-feira que existem a mídia da igreja e a mídia para a igreja. A mídia para a igreja é esse ambiente onde a gente tem que informar todos os que estão aqui. Ou seja, como funciona isso, como funciona aquilo, para que aquilo outro. Agora, a mídia da igreja é aquela que anuncia lá. Ou seja, aqueles irmãos que não conseguiram vir para o culto, ou aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele entendimento de que, por exemplo, assim, eu preciso facilitar as coisas, e passa tudo por um lugar de servir, passa todo por um ambiente onde eu tenho que ter o meu coração entregue nas mãos do Senhor para servir, não do jeito que eu quero, não da maneira que eu quero, mas da maneira que o Senhor espera que eu faça. Por isso que o próprio texto aqui no livro de Colossenses fala muito sobre fazer algo como ao Senhor e não a homens. E quando você pega essa igreja dos irmãos de Colossenses, que o texto começa dizendo exatamente nisso, assim como receberam, portanto, vivei como eles. Isso é um texto que a gente usa muito aqui na igreja, muito. Eu queria que deixasse esse texto fixo no telão, por favor. E tipo assim, o que a gente mais tem ministrado nesses dias é a forma como você tem recebido Cristo. É a maneira como você tem evidenciado aquilo que tem tanto recebido. A maneira como você tem expressado isso de uma forma prática. E não cheia de alegorias, sabe? Colocando situações tão altas em que parece que, sabe, eu nunca vou ter uma santidade. Parece que eu nunca vou ter uma comunhão com Deus. Parece que eu nunca vou chegar no lugar onde o Senhor deseja que eu esteja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma maneira apta. Diga assim comigo, da forma que eu recebi. Diga assim, da forma como eu recebi, existe um modelo para que eu viva. Então veja bem, ninguém recebe algo sem saber o que está recebendo. Ninguém abre a sua casa para um estranho. Alguém abre aqui a sua casa para um estranho, sim ou não? Ninguém abre aqui as suas coisas para alguém que não tem intimidade. Ninguém chega aqui para uma pessoa que conhece aqui na igreja e já fala do seu extrato bancário. Ninguém entra, por exemplo, assim na tua casa, na primeira vez e vai lá pegar a geladeira e abre como quem diz assim, o que tem para comer hoje? Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque nós temos alguns protocolos aqui na terra, vamos dizer dessa forma, que fomos ensinados e estabelecidos nesse lugar. Ou seja, algumas formas de viver que nós criamos. Mas o interessante de tudo isso é que quando se fala das coisas do céu, parece que a gente não tem os mesmos protocolos. Quando se fala daquilo que realmente é importante, aquilo que realmente traz vida, aquilo realmente que traz o que é diferença na vida do cidadão, o que realmente se constrói onde nem a traça, sabe, nada corrói, como diz a palavra do Senhor, a gente não tem os mesmos protocolos. Então a gente se fere com qualquer coisa, vem para a igreja de qualquer jeito, sai de casa sem resolver os problemas, a gente vem para cá e acha que a responsabilidade de mudar o meu ser depende de uma canção, depende de uma palavra, depende de eu estar bem. Sabe por quê? Porque existe um protocolo, existe uma forma divina de adorar a Deus. E sabe como ela? Diga para a pessoa do seu lado assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanto sai de casa com a cara? Tem que ir lá mesmo, né? É que se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Eu sou líder. Uf. Quantos chegam aqui como quem diz, nada a ver isso aí, mas tudo bem, né? Isso faz parte. O Aurélio falou uma coisa quinta-feira, nos homens, que final de semana, não sei se vocês perceberam, mas ele não estava na igreja no final de semana, ele foi tirar um tempo de edificação do ministério dele, primeiro ministério dele, que é a Lilian e o Lucas hoje. Amém, Aurélio? Porque a Vitória hoje é do neto, se tornou parente. Mas o primeiro ministério do Aurélio hoje é cuidar da Lilian e da Lilian e do Lucas. Não que ele está esquecendo a Vitória, está entendendo, né? Mas ele falou para mim na segunda ou na terça, a gente estava conversando, ele falou, pastor, eu estou que nem frango pelado, parece que está faltando alguma coisa. Ô, irmãos, eu não sei como tem gente que não gosta de vir na igreja, irmão.
Eu não sei como tem gente que não entende isso. Mas todo dia está ali e posta. Mais um dia pago na gym. No pain, no gain. Todo dia está lá. Academia. Bem para a saúde qual? Aqui. Mas a espiritual, eu vou quando dá. Da meia-noite está lá na Beira-Rio, cuidando do templo do Senhor. Meia-noite. Mas culto uma vez na semana, domingo de manhã. Estou cansado. Estressado da semana. Sabe o que é isso? Protocolo. A gente tem tanto para as coisas naturais, mas para as coisas espirituais, absolutamente nenhuma. Não, eu tenho que cuidar da minha família para os outros acharem que nós somos bem, né? Então eu sou um vaso, eu sou alguém que, meu Deus, só posto coisas boas, mas dentro de casa está quebrando pau. Mentira para tudo que é lado, não sabe nada mais. Na internet, tudo certo. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado com os protocolos, meu querido. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã, meu irmão? Sabe o que eu quero dizer para você de verdade? E para mim eu poderia fechar aqui essa Bíblia aqui agora assim, ó, e nós orar. Chorar na presença dele. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso, a gente sabendo que não vale nada, Ele continua nos amando. E o que Ele quer é só um coração rendido. O que Ele quer só é uma oportunidade de dizer assim, ó, o que está clamando o teu coração? É Abba Pai? Ou é os teus protocolos? Ou é a maneira como você recebeu e está vivendo do seu jeito? Porque a palavra de Deus deixou muito claro para aquele povo. Paulo disse assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que está errado? Porque é o seguinte, vocês disseram que receberam, mas estão fazendo do jeito de vocês, não vai dar certo. Irmãos, quantos viram a abertura da Olimpíada aqui? Que bom que você não ouviu. A maioria da igreja é cristã, glória a Deus. Mas se você viu, não tem problema. Isso não quer dizer que se você é menos santo ou mais santo do que eu, não é isso. Mas o que você precisa mais entender que Jesus está voltando? Só para me entender isso. O que você precisa entender para ajustar a sua vida? O que precisa desenhar para entender que Ele está voltando? E o interesse é que Ele quer que você vá com Ele. Você não entendeu nada disso? Sabe, o que você precisa mais que aconteça para entender que se você não ajustar a tua conduta, você vai ficar. O que você precisa mais para entender que Deus Ele não está nem aí para as suas atitudes? Não, eu sou um cara, olha só pastor, na minha família nunca teve ninguém que teve num Serasa, no SPC. Você acha que Deus está aí para isso, irmão? Na minha família, pastor, é o seguinte, nós temos a mesma casa, moramos no mesmo lugar, a vida inteira mais uma semana, porque ali foi onde... Você acha que Deus está se importando com o teu nome e sobrenome? Tu acha que Deus está aí para o que você sabe fazer com as tuas mãos? Ele quer teu coração, irmão. Ele quer a tua vida por inteiro, não é o que você diz que tem. Não é o organizadinho que você é, sabe, no Excel, Ctrl+C, Ctrl+V. Comemos uma balinha de 30 centavos, temos que lançar porque no final do mês tem que estar lá. Você acha que Deus está aí para ti pelo teu... Não, porque eu tenho uma... Como é que é? Uma imagem a zelar? Meu irmão. Se Jesus tivesse alguma importância com imagem, você acha que ele tinha ido para a casa de Zaqueu, irmão? Você acha que Jesus estaria alguma coisa interessada quando os outros começavam a xingar ele e vamos jogar nessa pedra aí, nessa mulher, porque isso é... Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Você não consegue entender que o que Jesus quer é que você só viva porque você é um agente de transformação na vida de outros.
Mas não é de falar, irmãos, porque falar, se você pegar um papagaio novo e ensinar ele a ler a Bíblia, ele fala da primeira folha até a última. É viver. Balança a pessoa do seu lado assim, é viver. Se você não viu, irmão, vai no YouTube da igreja. Bota ali a palavra que o pastor Rafael ministrou domingo passado sobre renúncia e martírio. Você precisa entender que Deus te chamou nesses dias para, sim, ser contra o mundo. Sim, nadar ao contrário do rio. Sim. E sabe onde começa isso? Não é para os outros, é dentro de casa. Sabe onde começa isso? Diga assim, ó, dentro de mim. Porque o primeiro lugar de desafio na vida de um cristão é saber controlar a si mesmo. É lutar contra o seu ódio, é lutar contra a sua justiça própria. É lutar com aquilo que... Irmãos, preste bem atenção, escuta, eu estou falando sério, irmão. Irmãos, tem gente que limpa e lambe o carro o final de semana inteiro. Chega e fala assim, mas a mulher está sem gastar R$1 no cabelo ainda. Não, mas mandar arrumar o cabelo R$350, Deus me livre. Mas paga 350 para fazer uma higienização interna. Irmãos, eu estou só comparando para que você entenda os nossos focos, como estão errados muitas vezes. Eu não estou dizendo que é errado você zelar do que Deus te deu. Não, não é isso. Mas pensa um pouco na prioridade que você está dando. Pensa naquilo que você recebeu. E a palavra é clara. Assim como vocês receberam, vivei nele. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que não é, sabe, como diz o apóstolo Cristiano, não é um estilo de vida que mudou. É a tua natureza que precisa ser ajustada. Não é, viram? Eu aceitei Jesus, nunca mais joguei. O tigrinho agora virou miau perto de mim. Porque agora eu não jogo mais R$1. Eu aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja. Eu aceitei Jesus, olha, você não me vê mais, sabe, jogando bola todo final de semana, porque eu aceitei Jesus. Olha, eu dentro da minha casa eu criava minha confusão com meu marido, de tudo que é jeito, mas eu aceitei Jesus. Mas ele tem que fazer tudo que eu quero. Mas eu aceitei Jesus. Sabe aquelas mulheres que deixam o marido comendo na tábua, que nem periquito? Não, você vai comer só isso aqui. E o cara, sim. Mas eu aceitei Jesus. Eu sou uma mulher de oração. Eu sou não sei o quê. Eu sou isso, aquilo, outro. Mas os filhos estão tudo largados. De tudo que é jeito. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola com as suas próprias mãos a destrói. Sabe o que é isso? O homem traz, como Aurélio disse, o homem traz o cimento, o homem vai atrás do isso, aquilo, outro. E a mulher dá a ordem, não vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa maneira. Administra a casa da mulher. Agora ela administra a partir de algo. Gênesis é muito claro, irmãos. Toda a responsabilidade foi dada para nós cabeças, antes da mulher aparecer. Deus disse para Adão, Adão, é assim, assim e assado. Você está entendendo, Adão? Sim, Deus. Pois é. Então é o seguinte, olha só. Não é bom que o homem ande só? Faleis então uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que aconteceu? Eva caiu. Sabe o que Adão fez? Optou pela alma. Sabe quantos homens aqui não tomam decisão por causa da alma? E os seus casamentos hoje, tá, sabe aonde? Mas pastor, a minha mulher. Irmãos, você pode estar com pessoas certas, mas se as suas opiniões delas não tiverem embasamento bíblico, são erradas. Você pode estar querendo pegar a sua mulher e dizer assim, minha mulher é o meu ministério. Mas se ela está empirrando contigo e está querendo te prender, sabe o que você tem que fazer? Ora, chega para você, querida, senta aqui, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Eu vou.
Porque eu preciso me alimentar para trazer. Mas tem cara que fala assim, eu não vou porque minha mulher não se sente bem. Pelo amor de Deus, irmão. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Aí vai ter um jogo lá na Baixa da Égua. Você tem que ficar para tomar café com ela e sabe, tá com os meninos e fala assim, não, lá eu vou. Você não manda em mim? Eu vou jogar bola. Porque quem manda aqui em casa sou eu. Não, chega lá e fala assim para os amigos, rapaz, eu já estou chegando aqui voando. Por quê? Porque eu estou ativado já aqui, cara. Para jogar bola. Estou aqui nervoso já. Já fiz um cardio em casa. Mas quando é para ir para a igreja, para as coisas do Senhor, tá bom, amor, se você não está bem, nós não vamos, né? Se você não está feliz, né, meu amor, nós não vamos, né? Mas fala uma coisa que ele gosta de fazer. Ah, meu amigo, ele vira o leãozinho. O leão. Não, nós vamos porque tem que ir. Não, eu quero ir para a praia assim. Eu vou comprar costela e vou fazer churrasco com meus amigos aqui dentro de casa. Vamos, meu amor, para a vigília? Última sexta-feira, a última sexta que antecede, a sexta que antecede a ceia. Eu não estou legal na chácara, é tão frio. Meu, lá na chácara tem aqueles besourinhos, né? Ui. Mas vamos para a praia domingo de manhã, passar o teu saio de lá assim, assada. Não, vamos, né? Aí nós tem que ir. Aí é bom para ir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, como você recebeu ele? Como é que você está andando com ele? Preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não estou aqui te acusando de nada. Não é o meu papel acusar. Porque tudo que eu estou ministrando, irmãos, também Deus fala comigo. Deus fala comigo. A palavra do Senhor é uma faca ou uma espada, para você entender, de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados. Não existe ninguém perfeito, irmão. Eu estou com o microfone na mão hoje, mas não me diz que eu sou melhor do que você, porque está sentado, ou você que está me vendo no YouTube. Mas por que a gente dá prioridade para coisas que não são importantes? E aquilo que deveria ser de fato algo natural na nossa vida, a gente não dá? Por que a gente foca em coisas que não são importantes? Mas aquilo que são protocolos externos, a gente aceita de qualquer forma. Sabe, Mateus 8, versículo 24. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. De repente uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, fala comigo, ele dormia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, talvez você já entendeu sobre isso. Uma pessoa que sabe o que tem recebido de Deus, ela não se move pelo que é externo. As tempestades que estão na tua... É só você parar para analisar o seguinte. Vou dar um exemplo para você básico. Não é que nós temos que ser alienígenas, entendeu o que eu quero dizer nessa manhã? O que é o alienígena? Parece que, sabe, nós estamos flutuando. Nós estamos nem aí para nada. Mas qualquer notícia de crise, como é que está teu coração? Como é que está a tua reação quando acontece algo de fora? É sobre isso. Está ali, ó. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Quantos de nós, eu e você, preste atenção, escuta qualquer coisa, meu Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e vai acontecer, a gente já começa, porque, na verdade, né, porque isso, aquilo, e aí estraga tudo. Diga assim comigo, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Então o problema não é o externo. O problema é a gente ser abatido pelo que é externo.
O problema é você olhar com os olhos naturais tudo o que acontece em sua volta e determinar isso como se fosse uma realidade se tornando verdade sobre você. Existe a realidade que hoje nós estamos aí cada um pega para si o seu exemplo, a maneira como você vive, da forma como você vive. Outra coisa é você pegar o que você vive e trazer para a palavra, porque essa é a verdade. Pastor, mas o meu casamento, pastor, eu como solteiro, pastor, eu como jovem, isso, aquilo, outro, e aquela coisa nada toda, como é que eu estou? Outra coisa eu, pegar e, não, essas ondas vão me afundar, vai parar tudo. Outro texto interessante, Lucas 6, do 12 ao 13. Olha a diferença. Sendo que Jesus estava no barco e a tempestade vinha e Jesus dormia. Olha o que Jesus fez agora aqui. E um daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar. Diga assim comigo, orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Versículo 14. Não, acho que é só o 12 e 13. Volta no 13 ali. Isso. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Diga assim comigo, decisões importantes. Eu preciso entender que tem que ser construída dentro de mim. Sabe o que fala disso? As tuas decisões que você tem tomado, você está se movendo pelo que é externo ou por aquilo que Deus está falando contigo? A Bíblia diz que, volta no versículo 12 ali, por favor, Sarinha. Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Depois disso, chamou os 12. A tua decisão, o teu estilo de vida, a forma como você está caminhando, está como? Se Jesus é o nosso mestre e eu recebi Ele, eu tenho que viver como Ele. Então as minhas decisões não podem ser baseado no que os meus olhos... Não, eu vou fazer porque é isso, porque 2 mais 2 é 4. E se Deus quiser que seja 6? Você só vai saber disso se ouvir Ele. Você só vai ter noção do que Deus vai fazer na tua vida se você tiver uma conexão com Ele. É mais ou menos assim, você tem um limite para caminhar sozinho com as tuas próprias pernas. Você tem um lugar para estar que são os teus controles, porque, entenda, Deus ele tem o comando de tudo, o projeto ele tem, agora as decisões são nossas. Por isso que o controle é seu. Hoje o que você está vivendo e passando não é culpa de Deus, são as suas decisões. Tudo que eu e você plantamos, nós colhemos. Tudo que eu e você estamos passando foi feito o quê? Colheita. Aliás, plantios. Ah, mas pastor, o senhor acha que Deus então, Deus sai... Não, não é que eu acho que Deus permite, irmãos. E Deus não é mau. Quantas vezes nós ouvimos o nosso pastor, o pastor Alvo, que foi promovido, dizer isso aqui na igreja, que quando eu não paro, Deus para. Quantas vezes, a gente dá prioridade, como eu falei no começo, para aquilo que é importante, aos nossos olhos. Mas nunca paramos para analisar o que Deus quer que eu faça. Você quer ter mais ou menos aí um norte para você entender o que eu quero dizer? Irmãos, tudo aquilo que Deus deseja para mim, para você, para nós, é difícil de fazer. Sabe por quê? Porque a nossa alma não quer se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. A nossa carne, pega assim, ó, não quer se sujeitar. A gente quer ter vida, a gente quer ter vontade, a gente quer fazer do nosso jeito. Quem é esse para falar sobre isso? Ele não sabe o que eu já passei, ele não sabe no que é isso. Irmãos, entenda o que eu quero dizer para você nessa manhã. Da maneira como você recebeu Ele, viva nele. Quem crê assim, diga glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 5 ao 9.
2 Coríntios 5, do 5 ao 9, diz assim: foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e viver como o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Diga assim: lhe agradar, Senhor. Que estejamos no corpo, quer o deixamos ou deixemos. Diga assim comigo: eu só posso andar e viver como Ele se eu tiver fé. Por que a gente tem fé para tantas coisas, mas em querer fazer aquilo que Deus espera, a gente acaba não tendo? Hebreus 11:6, você não precisa abrir lá, mas fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira reação de alguém que entrega a sua vida a Jesus Cristo, entendendo que você deve viver e andar com Ele, é ter fé. Porque a fé, ela não é, como se diz assim, não é um positivismo. A fé não é uma coisa que, por exemplo, não, sabe, vai dar certo. Não, não é só o profetizar, abrir a sua boca e declarar. É você construir isso. É você entender isso. A Bíblia diz, e é fato, a tradução é que a fé é a convicção, é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Mas também fé para mim e para você é essa compreensão de fato que se, como diz as frases de Facebook, né? Fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Mas muito mais do que isso, fala de intimidade. Porque sem fé, ninguém agrada a Deus. E como que a fé é? Como o próprio texto fala, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que você tem fé se você levanta e vai ouvindo só notícia? Como é que você tem fé que tudo que tem na tua lista lá do Netflix, seja lá qual for a situação, não tem absolutamente nada, nenhuma palavra de Deus ministrando no teu coração? Como é que você vai ter fé se você é uma pessoa que sabe citar 150 textos de escritores de livros cristãos, mas nunca parou para ser ministrado pela própria palavra de Deus? Como? Como que a gente vai entrar nesse ambiente? Porque John Stott e isso, aquilo, outro falava sobre isso. Tá, mas e o que a Bíblia já dizia antes desse povo? Não porque John Knox foi o cara que chegou na Inglaterra. Porque não sei o que, a Rua Azusa. Porque não sei o que. Porque... Mas o que a Bíblia diz antes desse povo tudo? O que você entende, sabe, sobre o que Cristo fez? Qual é a revelação prática na tua vida do que tu está lendo lá, assim, ó? Presta atenção. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Poxa, Ele me deu, então o que eu tenho que fazer? 1 João diz, nisto conhecemos o amor. Como, irmão? Não, mas é porque eu estou lendo uns livros aí agora sobre isso, sobre aquilo outro, e os livros servem para... Irmãos, livro é bom, mas o que traz você e te tira de um charco de lobo não é escritor, é o Espírito Santo de Deus e a palavra viva ficada na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Livro é bom. Livro é bom. Não é errado. É melhor você ler livro do que você ler mangá. Perder tempo com coisas que nem existem. Essas loucuragens aí, daqui a pouco tá todo mundo, sabe, como tem esses meninos aí do nada, fica falando, o que foi? Não, é isso, aquilo, outro. Livro é bom, não é ruim. Eu não estou dizendo que você tem que agora chegar em casa, jogar fogo na tua livro. Não, pelo contrário. Mas faz um exercício. Fica 15 dias sem ler teu livro e vai ler a palavra. Fica 15 dias. E peça para o Espírito Santo, me mostra aqui o que está moendo dentro de mim. Pela palavra. O livro não corta dos dois lados, irmãos. O livro não é, de forma alguma, ele não tem, ele nem pode discernir as intenções do nosso coração. Mas a palavra de Deus, sim.
Livro é bom, mas não tente passar uma vida de livros. Tente passar uma vida na palavra do Senhor. Colossenses 2, do versículo 2 ao 3. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima, por favor. Colossenses 2, do 2 ao 3, diz assim: esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza. Diga assim comigo: pleno conhecimento. Diga forte: pleno conhecimento. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Diga assim comigo: não tem como viver e andar se não conhecer. Se eu chamar meu pai aqui, falar: pai, fica aqui, e eu fizer assim, ó, você acha que eu tenho dúvida que ele vai se esborrachar, porque eu sou bem mais pesado que ele? Mas você acha que eu tenho dúvida que meu pai vai sair daqui, deixar eu cair, bater a cabeça? Não. Da mesma forma ele. Sabe por quê? Porque eu confio. Sabe por que a gente não vive e muitas vezes não tem vivido? Porque a gente diz que confia em Deus, mas na hora da agonia a gente confia mais no médico do que Deus. Ah, eu confio em Deus. Confia? Então tá. Quando acontece uma coisa que você perde o controle da situação, eu vou ligar para o meu advogado. Ah, não sei o que. Eu vou ligar para o meu gerente do banco. Vai que ele me dá uma linha de crédito maior, né? Quando acontece qualquer coisa, quer saber de uma coisa? Eu vou falar com... Não, acho que Deus não... Será que ele vai me ouvir agora? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Sabe por que você não confia em Deus? Porque lhe falta conhecimento de quem Ele é. E conhecimento, meu amigo, você tem que ter o que? Intimidade. Por isso que eu digo sempre assim, todo mundo aqui sabe quem é o Silvio Santos, não sabe? Mas oi! Mas quem conhece o Silvio Santos aqui? Assim é as coisas de Deus. Talvez muitos sabem quem Deus é, mas poucos têm o que? O conhecimento do que Ele pode fazer. O que a Bíblia diz, irmãos, e é claro, é que a gente tem que prosseguir nesse lugar. Porque esse lugar de rendição e de viver e andar nele, traz para nós o que? Uma vivência. Uma vivência. Quinta-feira o Manuel, o Aurélio estava ministrando uma palavra aqui, e nós falávamos justamente sobre isso. E eu não sei se você tem percebido isso, mas olha a geração que nós estamos formando. A geração de filhos fracos, emocionalmente abalados, sem segurança nenhuma. Sabe por quê? Porque nós, como pais dessa geração, a gente não quer parar para resolver os nossos problemas primeiro. Eu estou falando da minha geração, que é uma geração que acha que sabe tudo. Porque aprende, e aí os filhos estão crescendo como se fossem filhos, fazem o que quer com os pais, fazem o que quer com as coisas. E essa é a geração que amanhã ou depois, se você tem filha ou filho, vão ser o teu genro ou a tua nora. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que na tua casa Deus já escolheu o melhor dessa terra. Mas por que a gente não tem protocolo para escolher os nossos genros e as nossas noras? Porque a gente também não entende muito. E a gente não quer parar para dizer: Senhor, me ensina como é que faz isso. Nós falávamos quinta-feira sobre hombridade. Sabe o que é hombridade? É chegar no outro. Aqui, Atanásio. Quem fez o homem ao máximo sabe do que eu estou falando. Me ajuda. Não, eu estou lendo um podcast aí que fala muito sobre isso. Eu estou pagando uma mentoria online. Cara, a gente paga mentoria online para saber como é que a nossa empresa cresce na internet. A gente paga mentoria online para saber como é que resolve o problema dentro da empresa. A gente paga isso, paga aquilo outro. Mas quando fala de um retiro de casais que vai ter no final do ano, é uma luta. É uma luta. A gente investe, irmãos, 1.000, 2.000 reais aí em 4 pneus novos.
Mas a gente não pega R$500 e vai passar um final de semana com a esposa num hotel para dizer assim, eu te amo, vem cá, princesa, vamos estar juntos. Deixa os pneus, depois você bota, irmão. Depois você faz as coisas. Não, mas eu não posso sair com meu filho para comer uma coisa à noite porque não tem dinheiro. E quem disse que tem que ter dinheiro para comer alguma coisa com teu filho? Pega uma bola, velho, se não tiver a gente empresta, aqui na igreja está cheio. Vai chutar bola com ele lá no parque. Até o Júlio deixa chegar e dizer assim, vocês estão presos, estão concordando, o pessoal aí na perturbação pública, vocês estão chutando a bola onde não pode. Opa, tá bom, desculpa que eu estava brincando com meu filho aqui, então não vou mais chutar. Quantos que estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, meu irmão? Pastor, mas o que o senhor quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que tudo tem como se resolver. Sabe por quê? Porque a coisa não é como começa, é sim como termina. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Talvez nessa manhã eu esteja falando para pessoas que acham que não tem mais oportunidade, acham que não dá mais para ser feito nada, porque talvez, sabe, a coisa já endureceu de tal forma, de tal maneira que, sabe, isso já se tornou a minha natureza. Deixa eu te dizer, a tua natureza construída fora de Cristo é apenas a tua natureza, de um homem caído, de um homem que não entende absolutamente nada do que Deus quer. Agora, quando você tem uma natureza, a natureza de Cristo, tudo se renova. Tudo se renova. Eu queria que você fechasse seus olhos, por um momento não olhasse para quem está do seu lado. Nós vamos cantar uma canção. Em primeiro lugar, eu quero te liberar nessa manhã, se você quiser uma oração, que você entendeu o que foi ministrado. Os protocolos que você tem dado prioridades são aqueles que Deus tem estabelecido. Amém, continue. Agora, se dentro de você tem feito coisas que não têm agradado a Deus, e você entendeu pelo Espírito o que você deve mudar, sai correndo do teu lugar e vem aqui para frente. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente. Mas vem buscar de Deus. Não de mim, não de um grupo de louvor, mas da presença do Senhor, o que tem que ser feito. Porque Jesus, repito, está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma igreja adornada, uma igreja cingida, uma igreja que se prepara, uma igreja que está, sabe, com o seu coração ansiando pelo noivo, dizendo, vem, 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 noivo. Vem, amado meu. Vem, amado meu. Aleluia.